Rapaziada, vamos ver agora o fechamento. Um programa não tão tendencioso. Não concordei com alguns comentários, mas Rizek fala que o jogo foi feio, péssimo. Sim, todos os do Palmeiras são assim. Fechamento, crédito ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição e bora lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Caso você não seja inscrito, é claro, ative o sininho de notificações e chega dando like, porque a gente só tá a um ponto do líder. E ajuda a gente a fortalecer o canal, beleza? Vamos conferir tudo. O Denilson achou o pênalti lá no Arrascaeta e os outros. O que o PC vai falar? Beleza? Vamos conferir tudo agora. Vamos à vitória do Flamengo em cima do Palmeiras em São Paulo. Primeiro jogo, depois da arbitragem, melhores momentos na tela. Por que o Flamengo venceu o jogo hoje em São Paulo? Porque o Flamengo ele acabou aproveitando as poucas oportunidades. Eu não achei que foi um jogo, eu até esperava, até se tratando do líder do Campeonato Brasileiro e de um elenco tão qualificado quanto o do Flamengo, eu esperava um jogo tecnicamente melhor. Não foi isso que eu vi no primeiro tempo. Eu vi um Palmeiras se defendendo muito bem, até uma característica que o Palmeiras tem do Abel, que não estava no banco de reserva. Você concorda que não tem sido grandes jogos? A gente cria uma expectativa tão grande para ver Palmeiras e Flamengo e o jogo raramente tem entregado. Principalmente em São Paulo. Exato. Nos últimos anos, os jogos em São Paulo não têm sido bons entre os dois times. O Palmeiras tem o Felipe até pode falar melhor, que trabalhou com o Palmeiras há muito tempo. O Palmeiras tem uma identidade de time que termina as jogadas. O Palmeiras não é um time de muita construção, como é o Flamengo. O Galo acho que está indo nessa linha. O próprio Cruzeiro, que a gente acabou de falar aqui, do Léo Jardim, que é um time muito de construção. O Palmeiras termina muito bem as suas jogadas. O Palmeiras não fica rodeando e tentando construir um jogo muito mais vertical. Hoje se defendeu muito bem, explorava a saída pelo lado do Piquerez. Assim, os principais jogadores, o Everton Cebolinha, por exemplo, que fez um primeiro tempo muito abaixo, acabou sendo até substituído no intervalo. O Varela foi muito bem, apesar de eu achar que o Wesley, num jogo como esse, que ele sai mais para o jogo, o Flamengo poderia ter um pouquinho mais de saída por esse lado. O Estevão muito bem marcado pelo lado do Palmeiras, não conseguiu fazer um bom jogo. E aí já o toque no segundo que vocês mencionaram. Já no segundo tempo o time foi um pouco melhor. Agora, o Luiz Araújo, ele chama a responsabilidade no segundo tempo, porque eu acho que ele consegue encontrar um pouquinho mais de espaço. Então ele tem habilidade, tem velocidade, aí ele acha esse passe. E na minha opinião, se você me permite, Rizek, eu achei que foi pênalti, porque para mim o Arrascaeta, ele dribla o Murilo. E o Murilo não tenta continuar a jogada, simplesmente ele faz o gesto do agarrão no Arrascaeta. Foi suficiente? Não foi suficiente? Mas só o fato dele ter driblado o Murilo dentro da área, esse contato para mim caracterizou o pênalti. O Estevão não estava num bom dia ou o Alexandre anulou o Estevão? Exatamente, vou chegar. E o Alexandre, para mim, que de fato hoje foi mais um grande jogo dele. Agora eu quero fazer um elogio pro Felipe Luiz. Porque o que o Felipe fez hoje com as substituições, para mim, mudaram completamente o jogo. A entrada do Danilo pela direita, o Danilo com a experiência e a qualidade que ele tem de bola no pé, de passe, ela mudou o Flamengo. O Varela, quando veio pro meio, fez um melhor jogo que tá fazendo na lateral. Sim. Sabe, depois a entrada do menino na frente, assim, o próprio Ayrton Lucas. Então, assim, as substituições que eles fizeram, que o Felipe fez, ao fazer a leitura de jogo, fez um Flamengo no segundo tempo muito melhor do que o Palmeiras. E gozado de você falar isso, porque nos últimos programas, a gente elogiou muito as alterações feitas pelo Palmeiras. Entendendo que o elenco do Palmeiras estava mais saudável, estava dando mais opções. E hoje, as alterações do Felipe, ainda que não sejam com atletas tão badalados assim, Danilo à parte, elas mudaram completamente. Mas eu acho que o Flamengo hoje ganhou o jogo porque tem jogadores excepcionais na defesa. Exatamente. O Rossi pegou um pênalti no primeiro tempo que poderia mudar a história do jogo. Fez uma defesaça no segundo também. Já no fim. E foi muito seguro durante o jogo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira fizeram um partidaço hoje. O Vitor Roque não conseguiu jogar. Vocês já elogiaram o Alexandre na marcação do Estevão. O Varela foi muito bem como lateral e ainda melhor como jogador de meio campo. O próprio Everton Araújo, que não é um jogador assim com uma boa saída de bola, ele ainda tem que se desenvolver nessa parte da saída de bola, mas ele foi um leão marcando. Então eu achei que a parte defensiva hoje do Flamengo, ela sustentou a atuação do time hoje. Quando o Danilo entrou, aí o time parece que ficou ainda mais encorpado atrás. Aí o Palmeiras não conseguia entrar mesmo. E o Flamengo com boa saída. O Danilo sai bem pelo lado direito, o Alexandre sai bem pelo lado esquerdo. O Léo Ortiz e o Léo Pereira são bons zagueiros com a bola, enfim. Então eu acho que hoje a vitória do Flamengo passou muito
por esses jogadores excepcionais que o time tem do meio para trás. A participação dos jogadores de defesa, ninguém tem uma defesa tão capaz de começar a construir jogadas como a do Flamengo. Eu acho que até defendendo hoje eles foram muito bem também. Não, sempre eles vão bem defendendo. Foram muito bem em termos de construção, concordo plenamente. Porque você olha o lance do gol, Rossi, Léo Ortiz, Luiz Araújo, bola vertical, sempre achando passes entre linhas, sempre achando jogadores desmarcados até chegar ao Arrascaeta. Então, quando é muito repertório de saída, o goleiro participa, o lateral participa. Vou só deslinkar, assim, acho que tem a ver. O Alexandre, para mim, foi o melhor em campo e o melhor jogador que talvez que eu tenha visto na rodada. E o Estevão, de fato, não fez a melhor atuação. Só acho que uma coisa não está totalmente ligada à outra, porque o Estevão mudou de posição no Palmeiras, né? Ele não é mais o jogador que ataca pelo corredor direito. Hoje quem faz isso é o ala, era o Mike. O Estevão é um jogador que tem liberdade de vir por dentro como um dos dois meias. Ele e Facundo atrás do centroavante. Mas a minha impressão é que assim, ele estava sendo tão anulado pelo Alexandro que o Palmeiras inverteu o lado dele. Não, depois ele foi alguma coisa do outro lado. Não teve inversão de lado, porque ele joga mais centralizado, com liberdade para cair pelos dois lados. A minha impressão do Alexandre é que ele estava tão bem. O Estevão não conseguia se criar, que ele falou, cara, eu vou tentar do outro lado. Ele procurou mais do outro lado, entendeu? Por isso. Aqui não tá dando, eu vou tentar assim, do outro lado. Não era um duelo direto de posição tanto que campo. O Alexandro tava bem no... E o lado direito hoje do Palmeiras sentiu falta do Richard Rios também. Sentiu. Né? O lance, a gente tava mostrando o lance ali do Luiz Araújo. Você vê quando o time tá mal defensivamente, e em alguns momentos, no recorte do jogo, o Felipe citou aqui, acho que vagamente aqui, da saída do Gustavo Gomes. Pra caçar, né? Pra caçar o Luiz Araújo lá no meio. Ele acha o passe onde é o Arrascaeta, onde deveria estar o Luiz Gustavo. O Gustavo Gomes. Ele passa os volantes. Ele vai marcar lá na frente. É isso aí. O próprio capitão do time, que ele é o capitão do time, o grande líder, que eu tive o prazer de jogar junto, faz a falta. Passou, não pode deixar, não deu. Ele foi lá, girou em cima, ele não fez a falta, achou que ele amarelo, passa. Felipe. Exatamente. Pior ainda, não tem que sair, é o momento de fazer a leitura. Eu não vou sair, só tem amarelo, vou sair pra lá pra quê? O Araújo não teria essa bola pelo meio. Ele achou essa bola pelo meio. Perdão, foram duas jogadas seguidas do Luiz Araújo assim. Vocês vão lembrar que ele mete uma bola no Bruno Henrique igual, e o Bruno Henrique tenta o cruzamento pro Michael. E alguém do Palmeiras, acho que o Giai corta, o Murilo corta para escanteio. Na mesma meia direita ali, e aí o Arrascaeta recebeu a segunda vez e o marcador do Arrascaeta estava longe. Arrascaeta, mais um jogo discreto dele, né? Tecnicamente falando, mas parece que quando ele tá no pior momento dele na partida, cara, ele faz um movimento e clareia o jogo. Eu não lembro do Arrascaeta fazer uma boa partida em grama sintética, cara. Tá vendo? Ó, esse movimento aqui, Eric, que você falou. Exato. Da liberdade do... Você vê que o Piquerez, ele vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Essa liberdade aqui, ó. Olha a distância de marcação que tem do meio de campo do Palmeiras. A linha de defesa estava muito atrás. Muito atrás. Então, assim, muitas vezes a gente vê no futebol europeu, essa linha de defesa, né? Dentro do campo de ataque. Tô errado? Essa linha de defesa aqui, ela tá aqui, ó. Quando um lateral apoia. A gente vê muito isso no futebol europeu. E aqui é a liberdade de um jogador que tem velocidade, qualidade, ele sai e ele acha esse passe do Bruno Henrique, ó. Que fazia isso muito bem quando jogava com o Gabigol. O Gabriel fazia muito bem essa bola que o Luiz Araújo fez agora. E aí ele acaba tomando... Ele poderia até ter chutado pro gol, né? O Bruno Henrique, né? Ele acaba tomando a decisão de tocar a bola. O Palmeiras está dividido em dois, né, Denilson? Dois blocos. Se você adianta aqui... Buraco entre os dois. Né? Os dois chegaram atrasados, né, Denilson? Os dois zagueiros. O Martínez que tá aqui, né? O Martínez, se a defesa alta tá aqui, o Martínez consegue dar o primeiro combate no Luiz Araújo. Essa bola, como tá o Murilo que tá de costas, o Murilo não tá vendo, o Murilo tá só olhando o Everton Araújo. O Gomes não pode jamais fazer linha de impedimento e não estava impedido. Ele tem que correr para fazer a marcação com o Bruno, ele tem que cobrir o jogador. O que acontece? O Bruno ele pega a bola lá na frente e quem que cobre é o Giai. Chega Murilo e Gustavo Gomes atrasados na jogada, que se a bola passa, o Michael ele finaliza sozinho dentro da pequena área. O Giai não tá com o corpo assim na hora desse passe, ele não chega nunca. Não exatamente. Chega. Se ele tá virado pra frente, até girar... Olha os zagueiros atrás. Ele tava sozinho. Ele ia fazer o gol ali. Ele chegou muito rápido no Bruno. E tem um time, a gente vai repetir muito jogada, bem, né, Zé? Tem um timezinho do Bruno Henrique, que ele dá um toque. Se antes do toque da condução, se ele toca a bola, tinha um espaço pro passe. Reparem, ó. Agora, ó, tem o passe pro Michel. Quando ele dá o toque, aí o Giai consegue fazer a cobertura. Que é o que o menino faz no segundo gol. Exatamente, que ele consegue. Então tem um time. Vamos ver o lance do... Já prepara o lance do gol do Alex Ian.
Que aí esse lance é interessante, porque primeiro que tem uma jogada aqui muito legal, ó, do Pedro, que é já a jogada do segundo tempo. Ayrton Lucas, o Murilo participa, né? Porque ele corta e aqui tá o passe. Reparem na movimentação, volta para mim por favor, reparem na movimentação do Piquerez. Porque você vê o Michael aberto na origem da jogada, começo da jogada. Deixa seguir. Aí o Wallace recebe a bola. Ayrton Lucas, repara agora, agora vocês para agora. Parou. Ó, esse passe, teoricamente, esse passe é aqui, ó. Esse passe é pro Michael. Olha o movimento corporal do Piquerez. Ele tá esperando esse passe aqui, ó. E aí a inteligência do garoto solta. Acho o Ayrton Lucas aqui, que ele acredita na jogada. Cara, baita impressionante. Passe, baita e aí passe. faz o segundo gol. E o Piquerez não tá nem errado, né, Denilson? Porque ele tá cobrindo a posição dele, ele é lateral. Exatamente. Ele tá virado pra onde ele é responsável se a bola entrar. E aí agora o moleque teve a virada de pescoço também. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Teve. Ah lá, Ronaldinho Gaúcho. Isso legal fez, agora. Não é, isso eu quero dizer, fez não é o erro do Piquerez ir pra Piquerez. lá. Eu acho que induziu o Piquerez também. É talento Exatamente. puro. O movimento do Piquerez, né, Felipe Melo? Exatamente. Normal, Isso fez o essa Piquerez ir função, pra lá. Ele tá cobrindo o passe lá, ó. Eu reparei agora na virada de pescoço do garoto. Primeiro com a jogada aqui do 1-2 com Ayrton Lucas, né? Porque o Murilo acaba participando, porque é o Murilo que dá esse passe aqui. Ele acaba participando, mas a jogada em si era um 1-2, o famoso 1-2, e aí ele um alá Ronaldinho Gaúcho. Olha lá a virada dele, olha lá. Ó. E nesse quadro aí, ó. Até ele fez. Perfeito. E nesse quadro aí, ó. Só jogador que entrou no segundo tempo. Pedro, Wallace, Ian, todos eles. Michael e Piquerez. Michael e o Ayrton Lucas. E Ayrton Lucas. Os 4 entraram no segundo Exatamente. tempo. É no intervalo, né? Vamos falar do trabalho do Felipe Luiz. O Pedro que entrou bem, né? Sim, todos que participaram do gol entraram no segundo tempo, todos. Esse passe foi muito bom. A gente estava na dúvida aqui desse passe aqui ou o passe do... O Flamengo manda um belo Gabi recado, Passe, né? Do Gabi Passe, né? Não é mais Flamengo- Gabigol, agora é Gabi Passe. O Palmeiras, se ganha o jogo, bota 7 pontos de diferença e seria realmente muito complicado, como o Denilson falou antes. Exato. O Flamengo dá um belo de um recado e fala assim, opa, a gente está aqui, é uma vitória maiúscula do Flamengo, sabe? Porque ganhar do Palmeiras fora de casa é muito complicado, principalmente para esse Palmeiras. E eu que falei no último programa, falei que o Palmeiras era o caçador, né? Que sente o cheiro de medo da presa, vai lá, e hoje o Flamengo não teve medo. E a gente falamos muito no domingo passado sobre como o banco do Palmeiras vinha trabalhando a favor, vinha mudando os jogos. Hoje quem mudou o jogo foi o banco do Flamengo. Vamos mostrar? Exato. Assim entrou o Flamengo em campo, ó, com o Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, que aliás está jogando muito o Léo Pereira, hein? Os Léos, né? Estão jogando muito. Alexandro, Gerson. Acho que essa formação foi a do Flamengo, que a gente fala tanto de elenco, de qualidade, a temporada é muito longa, calendário e tudo mais. O Flamengo ele entrou em campo com esse time aí, com o Bruno Henrique sendo a referência, né? No sistema ofensivo. O Everton Cebolinha, que fez um primeiro tempo ruim. E aí na virada, no segundo tempo, o Felipe Luiz, ele coloca esse time em campo, que aí faz a diferença. Aí um destaque que eu acho que é interessante, né? Já não é uma escalação galáctica de nomes, assim, né? Não, mas assim... Mas olha a defesa, a linha de trás. Exatamente, eu ia chamar atenção não só para a posição de origem do Danilo, que é o lateral. A princípio ele não entra aí, porque ele ia colocar o Léo Ortiz no meio, no lugar do Gerson. Mas aí, ao decorrer do segundo tempo, ele coloca esse jogador aqui, ó, como um volante. Jogando como um volante. E até na coletiva, ele dá moral pro Varela. Jogando como volante, que ele entrega algo de diferente do que os outros jogadores que tem. Por que a gente colocou essa imagem do time titular, que começou o jogo, e de como o Flamengo terminou em campo? Porque fala muito do conhecimento do Felipe Luiz com o elenco. Eu, por exemplo, não imaginaria que o Varela seria um volante em algum momento do jogo. Então, assim, eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho do Felipe Luiz, que é um cara que às vezes é muito, muito criticado, mas ele tem um conhecimento dentro do elenco que eu não imaginava o Varela jogando com volante e fazendo o Danilo mais uma vez. Hoje, o Varela talvez esteja jogando até melhor do que O momento do Varela é melhor. Isso aí é conhecer o atleta que tem, conhecer o material que tem. Cara, e o Rossi, pô, se não é o melhor, é um dos melhores goleiros do campeonato, né? Tá super bem o Rossi. Tá né? bem. Ele é discreto, ele é concentrado, a bola vai nele, ele tá lá, decisivo. O Sampaoli era muito louco, né, cara? O Rossi não jogou com o Sampaoli, cara. Ele foi estrear na final da Copa do Brasil. Jogou a final só.
O segundo jogo. Era o Matheus Cunha, o goleiro do Cabeça Depois do o treinador. Matheus jogava as costas. Era Dá pra muito entender. louco, cara. Não dá pra entender a cabeça pra do entender, treinador. Eu afirmo hoje, o Rossi é o melhor goleiro do Brasil. O que ele tem feito com os pés e com as mãos, defendendo pênalti, defesas assim que são milagres que ele faz. Então, quando o Flamengo precisa, o cara olha e fala assim, meu irmão, se passar da zaga, que já é muito boa, nós temos um goleiro aqui que vai ter que Ele fez uma penar defesa pra fazer semana gol. passada contra o Botafogo, lembra? Ele é muito Chute bom goleiro. Do Marlon? Cara a cara. E acostumado com pressão, porque jogou no Boca. Sim. Então, assim, tá acostumado com E pressão. não tem espalhafato. Não tem, Ele não é aquele goleiro não de tem. muito movimento. Não de tem, muito exatamente. Ele é bem posicionado. Gosto joga muito. o mínimo Bem com os pés, possível. hein? Sim. Agora, o Denilson obrigado falou pro uma Riquelme do frase... Boca. Joga bem, joga Obrigado, bem com os pés Riquelme. O também. Denilson falou uma frase que é assim, é verdade. O pior é que a frase é verdade. Do Galhardo? Não, do Felipe. Essa eu nem vou comentar. Também é verdade. Falou. Do Felipe Luiz, que às vezes é muito criticado. Cara, que universo paralelo é esse em que o Felipe Luiz é muito criticado? Cara, o Felipe Luiz é uma bênção. Qualquer clube gostaria de ter encontrado o treinador nessa circunstância. Você encontrou um treinador que estava lá jogando, que fez todo o processo para virar treinador, que começou na base, que veio para o profissional, que conhece os caras, que tem experiência internacional, que foi um jogador de Copa do Mundo, que começou ganhando título, melhorando o time, melhorando os jogadores. Assim, o que as pessoas querem? É um achado num país onde a gente está com dificuldade de achar Ganhar treinador. todo jogo, Losete, eu acho que as críticas, principalmente porque tem acontecido na Libertadores, muitas críticas em cima do Felipe, do trabalho do Felipe, pelo momento da Libertadores, de não ter ganhado o jogo, num grupo teoricamente mais fácil, né? E tá tendo que levar para o último jogo, vai classificar, como eu já falei. Eu até entendo. Ele pode ser criticado, mas assim, eu entendo que as críticas foram feitas muito porque no início do trabalho, foram feitos elogios exagerados. E eu fui um que falei assim, calma, e volto a dizer, o Felipe Luiz é um cara hoje já é um dos melhores treinadores do Brasil, e o potencial que ele tem é para virar realmente um dos melhores treinadores do mundo. Vamos entrar em polêmica agora? Vamos. Olha, o Everton reclamou da arbitragem e o João Martins, auxiliar do Abel, deu uma declaração que vai dar o que falar. Dá uma olhada. Pior que ele tava indo bem na coletiva, hein? Agora, é incrível que como o VAR ele funciona em todo lugar do mundo, nas grandes ligas, e nós brasileiros temos a categoria de cagar com tudo, porque o árbitro tem que ter autonomia, ele viu, tava na frente dele. Quando você chama para ver um lance na TV, o cara para, óbvio que qualquer contato ele parece que é falta. E vamos ser sinceros, 2 penaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil, principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um penalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. E quando assim é, eu sei que o penalti foi marcado porque houve um penalti no primeiro tempo, e nós só queremos que as regras se cumpram, e é inacreditável como há regras aqui que cada um faz à sua maneira, e isto chama-se amadorismo. No momento. Você lembra o que ele falou quando o Endrick, o jogador, eu não lembro quem foi o jogador do Atlético Paranaense. Mal, PC, bem-vindo. Já cheguei chegando. Jogou bem, PC. Um jogador do Atlético Paranaense agrediu o Endrick na arena do Atlético. Isso, o jogador não foi expulso. Zé Ivaldo, obrigado, PC. E o mesmo João Martins disse: porque aqui no Brasil o sistema não gosta e não permite que o mesmo time ganhe 2 anos seguidos. O Palmeiras foi bicampeão, contrariando o que disse. Então é a segunda vez que ele aponta o problema como uma característica do país. É feio, sim. Se não fosse o Brasil, primeiro que ele não seria o que ele é no futebol. Você discorda que aqui tem a lei da compensação? Não, tem uma série de problemas de arbitragem. Eu não acho que o que aconteceu hoje foi compensação. Mas assim, quando o Palmeiras é beneficiado, é jeitinho português? Eu queria que ele falasse também quando o Palmeiras é beneficiado. O Palmeiras foi beneficiado esse ano na semifinal do Paulista, o pênalti que não aconteceu do Vitor Contra o Sport. Contra o Sport. E quando o Palmeiras é beneficiado, a comissão técnica do Palmeiras não fala nada. Pois é, então... Você tem razão. Isso é geral, né? Você tem razão. É isso, essa é a primeira jogada ali, no cruzamento do Facundo Torres, tem a ação de bloqueio do Varela. Claramente não tem dúvida em relação à mão, à infração, né? Porque ele está ampliando o espaço. Agora a dúvida é a questão do dentro ou fora. Eu confesso que, vendo por todos os ângulos, eu não cheguei a uma conclusão do local exato da infração, porque dependendo do ângulo da câmera, tinha hora que dava a impressão do braço estar fora da área, aí numa outra tomada a impressão que ele está saltando de dentro da área, e
como não tem uma imagem conclusiva, a decisão de campo tem que prevalecer e não teria essa necessidade de ir ao monitor. É isso que eu ia te Isso é perguntar. o uso errado da ferramenta que eles estão defendendo. E a gente vai, na sequência, inclusive antes ainda tem um lance do Vitor Roque, que a gente já tinha separado também, porque está sendo usado como comparação, né? Um contato do Alexandro no Vitor Roque, que para mim é um contato de referência. Não vejo carga suficiente para marcação de falta. Ele tem um braço que é de referência nas costas do Vitor Roque. E aí se prepara para poder subir, o Vitor Roque vai ao chão, e a gente está vendo, né, em câmera lenta. Se você colocar em velocidade normal, não de jeito nenhum. Pilha, né? Olha, Mas se você colocar em velocidade normal... Sendo bem sincero, que não eu foi não achei pênalti. pênalti no Arrascaeta e tampouco achei pênalti aí. Achei que também, mas só o primeiro pênalti. Eu não achei nenhum dos outros 2 pênaltis. Para mim também não. Eu não achei, não. Vamos para o citado pelo O da Eric, joelhada. o lance do... Se fosse o Fábio Costa, é vermelho. Mas o Fábio do Costa é Everton. assim, né? É o Ronaldo Esse é um Giovanelli, movimento de área do goleiro, que é um movimento absolutamente de proteção. Ele não tem nenhum movimento adicional, ele já salta com o joelho naquela posição. É um movimento absolutamente normal de goleiro. Salta para fazer a defesa. Ele não teve a queda ainda. O Léo Ortiz está se afastando, obviamente tentando ali na trajetória da bola, o contato, né? Mas esse é um choque que é acidental. Isso não é pênalti, não é falta, é uma ação de proteção do Everton. Ele não tem nenhum movimento adicional. Para mim, nada a marcar. Concordo com a decisão de campo. O Eric levantou um bom ponto. A questão do que o Murilo, obviamente a bola já tinha passado e ele vai ter esse contato com a Arrascaeta, mas de acordo com a regra, o segurar é falta. E deve ser marcado falta ou pênalti dentro da área quando a ação do jogador causa um impacto claro no adversário, impede o movimento do adversário. E para mim não impediu. Ele tem uma mão ali, roça ali a mão na barriga do Arrascaeta. Olha só, a Arrascaeta dá mais um passe e dá um salto. Tanto que ele puxa o Arrascaeta para trás e o Arrascaeta se projeta para frente. A queda do Arrascaeta é incompatível Claro. com a ação do Murilo, porque se é uma ação que tem impacto, ele impediu o avanço do Arrascaeta, né? Ia travar a corrida do Arrascaeta. O que eu tô indignado é o seguinte: nossos jogos já não são. Pô, o jogo não foi grande coisa, vai. Tecnicamente. E a arbitragem piora o jogo. Exatamente. Entendeu? Assim, a arbitragem tá lá para deixar o jogo. A arbitragem brasileira, ela é tão ruim que ela consegue piorar um jogo ruim. Entendeu? Foi o que aconteceu para mim no Allianz Parque hoje. É impressionante como o Rizek se referiu a esse jogo. Ele disse que o jogo foi um jogo feio. Isso é fato, é verdade. O jogo foi feio. Por que ele tá reclamando que o jogo foi feio? Se todos os jogos do Palmeiras não tem nenhum jogo que vislumbra algo que é bom, só ganha o jogo de 1-0 naquele jogo amarrado e lá no final ele vai lá e ganha. Assiste os jogos dele contra o RB Bragantino, São Paulo, todos os outros jogos deles. É esse jogo amarrado e agora ele tá reclamando que o jogo foi feio. Porque o Flamengo sim tá todo costurado, desfalcado, mas mesmo assim a gente teve a pegada, teve foco. Assim fica fácil. Por que ele não reclama do Palmeiras? Os jogos do Palmeiras não é nada dessas coisas boas. Os jogos do Palmeiras são péssimos para assistir quem gosta de futebol. O único time que faz ficar feliz e a torcida ver jogando é o Flamengo. O Cruzeiro também tá jogando bem, né? Pra ser justo. Assiste o jogo do Palmeiras, como são eles. E ele vai querer falar agora justamente que o jogo foi feio. Ah, para com isso. Quem precisava mostrar serviço era o Palmeiras por estar jogando dentro de casa e não fez isso. Aí é problema dele. A gente teve um aproveitamento melhor. Eles tiveram um pênalti duvidoso, não aproveitaram. E a gente também teve. E a gente aproveitou. Ponto. Isso é fato. Olha como são. E o Felipe Melo elogiando o Felipe Luiz, o Flamengo. Caramba. Mas ao mesmo tempo ele dá aquela cutucada sobre o pênalti e tudo mais. O Denilson, ele tá, vamos dizer, coerente. Tá bom? A gente encostou e a gente vai assumir a liderança na próxima rodada. Beleza? Se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações e deixa seu like para ajudar a gente a fortalecer o canal. Beleza? Compartilha, comenta, diz aí o que você achou. Vamos interagir, da minha parte vai ser recíproco e tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.